Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início à 12ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa de 2014. E com a graça de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos para, em pé, acompanharmos a execução dos hinos Nacional e Ajaú. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela e forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dois filhos deste sol és mães de ti, pátria amada, Brasil.
Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovada. Iniciaremos a leitura da matéria que compõe o expediente. Será lida a indicação, a qual será encaminhada ao Poder Executivo. Indicação 196/2014, autoria vereador João Carlos de Lourenço, indicando ao senhor prefeito municipal que realize melhorias na sinalização de solo na Rua General Isidoro, nas proximidades da Casa dos Médicos. A seguir, os senhores secretários farão a leitura dos requerimentos propostos pelos senhores vereadores, que serão encaminhados às autoridades competentes. Indicação 203/2014, autoria vereador João Carlos de Toledo, requerendo ao senhor prefeito municipal que realize reparos na massa asfáltica das ruas Fernando Maldonado Loureiro, ao lado do número 151, e Jacinto Barriento, esquina com a rua Antônio Giannini, na Vila Assis. Requerimento 204/2014, autoria vereador João Carlos de Lourenço, requerendo à Diretoria de Assuntos Institucionais da Empresa de Telefonia Celular Vivo esclarecimentos sobre a qualidade dos serviços prestados pela operadora. Requerimento 205/2014, autoria vereador Fernando Barbieri, indagando ao senhor prefeito municipal se é possível destinar um agente de segurança, guarda municipal, para orientar as entradas e saídas dos alunos da Escola Municipal Professora Carlota Meire Marcílio, no Jardim América. Requerimento 206/2014, autoria vereador Roberto Carlos Vanucci, requerendo ao chefe do Executivo que proceda à pintura de solo, sinalização de trânsito na confluência das avenidas Inácio Cury e Frederico Ozanam. Requerimento 207/2014, autoria vereador Wagner Brasil de Barros, indagando ao chefe do Executivo se a lei número 4.855, de 13 de novembro do ano de 2013, está sendo cumprida, passe para deficientes. Requerimento 208/2014, autoria vereador Tito Coló Neto, requerendo ao senhor prefeito municipal informações diversas sobre as escolinhas de iniciação esportiva do nosso município. Requerimento 209/2014, autoria vereador Ronaldo Formigão, requerendo ao senhor prefeito municipal que proceda à instalação de braços de luz na rua Orlando Borges, na Vila Ribeiro. Solicita ainda que sejam feitos reparos na caixa de energia da quadra de futsal, fixação dos disjuntores e isolamentos dos fios desencapados. A emenda, objeto de deliberação, será lida a partir de agora e encaminhada às comissões permanentes da Casa para os devidos pareceres. Emenda 1/2014 ao projeto de lei número 3/2013. Autoria, vereador Charles Sartori. Altera a redação do artigo 1º do projeto de lei número 3/2013. Encaminhe-se às comissões permanentes. O expediente está encerrado. O vereador que pretende manifestar-se exclusivamente sobre as matérias do expediente pode fazê-lo a partir de agora. Senhor presidente, com a palavra. Com a palavra, vereador Wagner Brasil de Barros.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa. Eu fiz um requerimento nessa casa hoje, senhor presidente. Foi aprovada aqui o ano passado uma lei de minha autoria. E eu gostaria de saber por parte do Poder Executivo, por parte da Secretaria de Assistência Social, se essa lei está sendo cumprida. Porque eu recebi várias pessoas no meu gabinete, pessoas com deficiência, pessoas que precisam usar o transporte público municipal e essas pessoas não estão sendo reconhecidas. Então eu gostaria de saber o que está acontecendo por parte desta secretaria, que informasse a esse vereador e informasse a essas pessoas com deficiências que necessitam do transporte urbano do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra. Com a palavra, o vereador Ronaldo Formigão. Senhoras e senhores vereadores, nós apresentamos um requerimento hoje pedindo melhorias na quadra de esporte da Vila Ribeiro. Eu estive lá semana passada em reunião com os moradores do local e eles reclamam da quadra de esporte, faltando iluminação, mas o mais grave ali é o quadro de força da quadra, né? Acende apenas, acho que de 8 lâmpadas que tem, acende acho que 3 ou 4 apenas. Mas o quadro de força ele está sem aquela porta de proteção, disjuntor solto e o fio desencapado. Eu vi um garoto lá, doutor Seguro, enfiando a mão entre os fios para testar se estava acendendo ou não. Olha que barbaridade. Então, é uma simples manutenção ali, isolar aquele fio, fixar aquele disjuntor e colocar uma tampa naquele quadro de força, que realmente é um risco iminente de acidente ali com uma criança, né? Então a gente pede aí que seja adotada essa providência. E sobre o que o Wagner acabou de comentar aqui, o passe do idoso, eu também recebi várias pessoas do deficiente, né? Várias pessoas cobrando essa questão do passe deficiente. Aí eu fui junto ao pessoal aqui do Departamento de Deficiência, de Inclusão, conversei com o pessoal, né, eles disseram, e depois até verifiquei, existe uma lei onde um convênio com a Macacari e com a Aviação Jauense, a Macacari tem 300 carteirinhas e a Aviação Jauense 20. O que acontece? Desde quando essas carteirinhas foram emitidas, há vários anos já, nunca teve um censo, nunca teve uma verificação para ver se todos estão utilizando, né? E emitiu 300 carteirinhas, não pode emitir mais nenhuma. E tem pessoas que a gente sabe, né, que não está utilizando mais, né? A gente sabe que em 4, 5 anos pessoas já faleceram, né? Ou teve alguma alteração. Então seria importante fazer um censo, né, chamar todo esse pessoal e verificar quem realmente está utilizando a carteirinha, né? E aqueles que pelo meio do caminho acabaram falecendo, então essas carteirinhas passar para outros, porque o convênio cobre somente 320 carteirinhas. Não, eu conversei com o pessoal do Departamento de Inclusão, eles falaram que não estão fazendo isso aí há muito tempo, não tem autorização para fazer isso. Então a gente precisava corrigir isso daí, se vê se é questão de lei, se a lei fala que não pode fazer esse censo, né? Poder fazer isso daí, e eu tenho certeza que muitas carteirinhas poderão ser liberadas para outras pessoas. Então é muito importante o seu requerimento, faço questão de estar fazendo essa consideração, porque eu acho importante fazer esse censo aí, verificar quem não está usando mais, passar para quem está utilizando. A palavra está dentro do expediente.
Passaremos agora à ordem do dia. Primeiro processo, número 132/2013. Discussão única do veto total ao projeto de lei de iniciativa do vereador Gilberto Vicente. Questão de ordem, presidente. O veto pode ser votado sem a presença do nobre vereador na casa ou não? Não, tudo bem, só para saber que ele não está presente, tudo né? bem, Então, pode ser votado, o veto tá. do prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. Tá? Que dispõe sobre a normatização e imposição de regras para licença e funcionamento de estabelecimentos comerciais do ramo de comércio de ferro velho, sucatas, papéis, pneus velhos, plásticos, recicláveis em geral. Em discussão. Com a palavra o vereador Fernando Frederico. Obrigado, senhor presidente. Nós estamos apreciando aqui o veto total feito ao projeto de lei de autoria do vereador Gilberto Vicente. O projeto de lei dele, 132/2013, foi aprovado nesta casa e ele estabelece o seguinte no seu artigo 1º, senhor presidente. Fica proibida a comercialização e o depósito de ferro velho, sucatas, veículos inservíveis, papéis, pneus, plásticos e recicláveis em geral, em áreas descobertas na zona urbana da cidade, exceto as que estiverem ou vierem a se estabelecer em áreas do distrito industrial. E depois estabelece multas para isso. E dá um prazo de 1 ano para as empresas já estabelecidas. Eu votei favorável a esse projeto. Vieram os argumentos do veto, e eu me debrucei agora há pouco sobre isso, e eu quero fazer uma comparação. E quero dizer que o projeto tinha que ser vetado mesmo. Essa é a minha conclusão. E vou explicar os meus argumentos em relação a isso. Ele proíbe o depósito em áreas descobertas na zona urbana da cidade. Existe a Lei 3.990, de 2005, que também faz essa proibição. Não só na zona urbana, como na zona de expansão urbana. Então, aumenta a proteção. Além disso, ele fala de áreas descobertas, ele excepciona as áreas que estiverem ou vierem a se estabelecer na região do Distrito Federal, dos distritos industriais, perdão, né? Então, essas áreas, existem distritos, existem? Não, longe da cidade, acho que não existe. Tem um para sair aí que faz 12 anos que estão querendo sair, mas não sai, né? O 8º, mas enfim. Tem distritos industriais, ou quase todos, para não dizer todos, que estão cercados de residências. Então, você permitir nas áreas dos distritos industriais esses depósitos descobertos, isso não é bem-vindo. Né? Então, tem uma lei, tem a Lei 3.990, que ela é mais rigorosa do que a lei aprovada. Né? Eu falo isso com tranquilidade, porque votei a favorável na Comissão de Constituição e Justiça, até porque não tinha nenhum problema legal, constitucional, jurídico aqui, né? E o parecer também veio nesse sentido, e era de fato assim, né? Mas com relação, analisando minuciosamente os artigos, você percebe que há um prejuízo, pode haver um prejuízo para a saúde pública. Eu ouvi do autor do projeto, sessões anteriores, não sei se não foi na de ontem, talvez na semana passada, sustentando que a ideia era multar, era estabelecer multas, era forçar o cumprimento da lei. Né?
E aí, isso até não veio como argumento do veto, mas lá no artigo 3º do projeto de lei vetado, ele estabelece uma multa de 100 UFM, que é a unidade fiscal do município, né? Quanto está hoje isso? A unidade, né? 27 ou 1 e pouco? 1 e pouco. Acho que é R$1 e pouco, né? O que daria mais ou menos R$100 de multa, né? A Lei 3.990 estabelece 10 UFESPs. 10 UFESPs, eu corri para ver lá no laptop do vereador Fernando Barbieri, é mais de R$20. Uma UFESP. Mais de R$20, o que daria mais de R$200. É evidente que existe multa diária, multa aplicada uma vez só ou não, mas talvez, e aqui fica a sugestão para o autor do projeto, se a ideia dele é aumentar a fiscalização ou forçar o cumprimento da norma através de imposição de sanções, como a multa, que se altere então a Lei 3.990, estabelecendo que a multa lá é diária, já aproveita e transforma para a unidade fiscal do município, que é mais adequado do que as UFESPs, já que existe agora a unidade fiscal do município, sem necessidade de um outro projeto, como ele apresentou, né? Repito, senhor presidente, tenho para mim que a aprovação desse projeto ou derrubar o veto, esta casa estaria trazendo um prejuízo para o município, notadamente em relação a essas questões de depósito de ferro velho, sucatas, veículos, papéis, pneus, plásticos e recicláveis em geral. Tudo isso está abarcado pela Lei 3.990, que proíbe ainda mais, né? Então, por que diminuir a proteção? Por que diminuir a proibição? Principalmente num surto de dengue que estamos tendo no município de Jaú. Não vejo razão para isso. Acho que é o momento desta casa, porque esse projeto foi aprovado, salvo engano, por unanimidade, mas é o momento desta casa reconhecer que se equivocou, né? Eu estou fazendo isso aqui publicamente. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Lucas Flores. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores. Eu quero rapidamente me unir às palavras do novo vereador Fernando Federico, até porque quando o veto entrou na casa para deliberação, eu já, de forma imediata, vim aqui comentar sobre esse assunto. Em primeiro lugar, quero enfatizar que nós não estamos comentando, votando, não estamos legislando sobre o projeto do novo vereador Gilberto Vicente, que não se encontra entre nós no dia de hoje por motivos de saúde. Aproveito para desejar melhoras, que Deus abençoe, que fique tudo bem. Nós estamos hoje legislando sobre um ato do Poder Executivo, que é o veto. Por isso que a ausência dele não nos impede de fazer o que estamos fazendo aqui nesta tarde. E quanto ao veto, eu quero deixar bem claro, mais uma vez, que não estamos discutindo isso de forma política e nem mesmo de forma técnica, como disse o nobre vereador Fernando Federico, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da qual eu faço parte. O jurídico nos apresentou o seu posicionamento, nos trouxe que era constitucional, que era legal, e nós apreciamos o projeto em todos esses âmbitos. O projeto não tinha nenhum problema, mas a situação em que a cidade está vivendo de epidemia de dengue e também algumas reclamações na parte de zoonose com animais aparecendo nas casas das pessoas e a proximidade dos distritos industriais com as casas das pessoas. Posso citar exemplos aqui claros como Orlando Ometo, Padre Augusto Sani, são realidades e por isso eu aqui defendo o veto, não importando o autor do projeto, mas sim a necessidade, o momento que nós estamos vivendo na cidade. Tenho certeza de que todos os vereadores estão entendendo
muito bem as explicações, a motivação desse veto, e quero pedir que todos nós, de forma consensual, possamos apoiar o município, as pessoas que estão precisando de ajuda nesse projeto que trata, nesse veto que trata de saúde pública. Do mais, obrigado, senhor presidente. Em discussão. Com a palavra, vereador Carlos Alberto Lampião Bigliassi Magon. Senhor presidente, público, imprensa, senhores vereadores, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, aqui, ouvindo a fala do vereador Fernando e até do vereador Lucas, estão até cobertos de razão. Mas, senhor presidente, é uma das primeiras vezes que eu estou vendo ao longo do tempo aqui nessa casa, cadê a presença do autor do projeto? Porque quando desceu o veto aqui, o autor do projeto subiu aqui, fez uma defesa até clamorosa, ou vocês esqueceram? O autor do projeto tinha de pegar o projeto e ele vem discutir aqui, que ele fez. E aí a gente analisar. Porque esse projeto entrou na casa, estava olhando, já tinha olhado ali antes, ele passa nas comissões, o Fernando até pediu parecer do jurídico, seguiu, e aí o Poder Executivo até coloca de forma correta, mas e essa casa de leis aqui, a hora que faz uns projetos? O autor tinha de subir aqui agora, com toda franqueza, defender o projeto, ou ele mesmo ver que o projeto estava e explicar. Porque agora que situação que a gente fica? E o vereador Fernando colocou. Até pode ter sido uma falha de todos nós aqui, exemplo nas comissões, que se nós observávamos com o jurídico, se tivesse essa lei já que foi colocada a 3.990, automaticamente ou ele fazia um projeto mais tirando dela, ou não fazia nenhum projeto. Agora eu estou aqui, o autor não está. Uma das primeiras vezes que eu vejo um veto, o autor não está presente. Eu passei por isso. Não vou também colocar o que pode ter ocorrido, que da vez pode ser saúde, isso, aquilo. Oportunamente. Então, senhor presidente, tem que... Eu fico agora sentado ali numa situação que normas da casa, na hora que passa 2 projetos assim, vem o veto explicando o veto, o autor tinha agora de explicar aqui para nós pontualmente. Ele tinha, sim, de subir aqui e falar, não, equivoquei em tal vírgula, em tal palavra, em tal ação, o jurídico dá um parecer, o veto está correto porque tem a lei, vamos melhorar a lei mais lá na frente. Beleza, mas e agora, senhor presidente? O senhor me concede uma parte, vereador? Oportunamente. E agora, senhor presidente? Ficamos numa situação, entendeu? Obrigado. Me dá uma parte, por favor. Só para... Não, só para esclarecer, que Vossa Excelência colocar. Segundo o regimento, nada impede de que seja votado hoje o veto. Tenho a impressão que foi realmente uma casualidade dele não estar aqui hoje, que ele me informou ontem, né, antes de ir embora da sessão, que ele tinha uma cirurgia na boca e não ia comparecer à sessão. Entendeu? Então, o fato da ausência dele, tudo que nós estamos fazendo aqui está dentro do regimento, vereador.
Tá? Então foi uma infelicidade talvez dele não poder estar presente para poder. Eu tenho certeza que se ele estivesse aí, com certeza faria a defesa do seu projeto e teria suas argumentações. Eu estou nesse momento só esclarecendo que o que nós estamos fazendo está dentro do regimento. Tá? Senhor presidente, obrigado. O senhor está coberto de razão, porque a hora que o senhor vereador Tito fez a pergunta para o jurídico, eu não estou fazendo essa pergunta. Eu não estou cobrando isso daí. Eu até não fiz a pergunta para o jurídico, eu sei, o veto é do prefeito, não tem nada a ver com o Gilberto. Ele pode estar presente, não. Eu estou cobrando a presença dele para ele defender o projeto dele. Não estou nem cobrando a prefeitura. Vamos começar a jogar o português claro? Ele fez o projeto, ele tem que estar aqui presente para defender ele. Não é nós aqui defender, que nem o Fernando veio defender os outros. Tem que sim subir o líder do prefeito e defender o veto. Isso que é o correto. O senhor colocou automaticamente, o senhor está coberto de razão. Não, agora não dou uma parte, porque vai o meu tempo. Mas então, meu pai, eu estou cobrando isso. Gilberto Vicente tem que estar presente, porque vocês esqueceram o que ele colocou aqui, a hora que desceu o veto? Vocês lembram? Como que ele colocou aqui o discurso dele? Você lembra, Segura? Não estou, para começar, a prefeitura está certo, explicou, o vereador Fernando veio, o vereador Lucas veio, por isso que eu não dei a parte para o Lucas, e vou dar agora no final. Entendeu? É isso que eu estou cobrando, a presença do vereador para ele sim. Porque se ele pegasse e falava, não, o veto está certo, vereador Acreal, o veto está certo, eu vou consertar mais na frente o projeto e ter eu voto a favor do veto. Tem alguma coisa demais? Mas ele tem que estar aqui. Agora ele não está presente, meu irmão. É a primeira vez que eu vejo em quase 12 anos. É realidade, não adianta esconder, não. Pode ter problema de saúde, não vou discutir, mas a gente se põe agora numa saia justa. Ou não? Toda hora nós numa saia justa sempre. Quer uma parte, vereador Lica? Com todo o respeito, que a hora que você falou estava no meu discurso. Agora eu terminei, eu dou a palavra. Não, muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Ô, vereador Carlos Lampião, desculpa que o meu bom senso de humor, respeito a colocação de Vossa Excelência, mas só se for lá buscar ele com o helicóptero e trazer ele junto com o dentista em cima da cadeira. Com a palavra, vereador Tito Coloneto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, é que situação justa mesmo que fica a Câmara Municipal, tá? O autor do projeto não se encontra, tá? Ele é da base da situação praticamente, o veto está aí que é do prefeito, tem que ser votado, e eu pergunto, porque, senhor presidente, sou contra todos os ferro velhos da cidade, que está na cidade, todos, tá? É um fator primordial da dengue, o ferro velho, tá? Isso ninguém nem pensa em discutir. Como falou o nobre vereador Lampião, ele está coberto de razão quanto à presença do nobre vereador aqui. O Lampião não quis repetir o que ele falou, mas ele falou em alto e bom som para ver quem era homem para votar ou não era. Foi isso que foi falado aqui na tribuna. Agora, como que vai votar um projeto que o nobre vereador não está aqui, não sendo dele, sendo de autoria do executivo, mas sem a presença do autor do projeto? Por isso que eu acho que tem alguma coisa errada, senhor presidente, em matéria da votação. A casa, pela legalidade, pode. Agora, poderia ser prorrogado isso, doutor? O jurídico pode se manifestar, por favor? Na verdade, o veto, nós temos 30 dias de prazo para deliberar. E se prorrogar, estoura esse prazo aí. Então, manda a boa prática que seja votado hoje. Olha a situação que fica realmente. Eu sou a favor a todo o projeto que venha para casa, Fernando Frederico, e acabe realmente com todo esse tipo de transtorno que a nossa cidade está vivendo com a dengue. Ou que ajude a contribuir para eliminar realmente. Não tem como
nós continuarmos em pleno século XXI numa situação como essa de mais de 10, 15 mil casos de dengue. Não tem. Mas, e agora, senhor presidente? Eu não sei realmente, não vou nem entrar no mérito da discussão do nobre vereador que aqui não está, porque não pode se defender, então fica difícil, não é? Mas é uma situação delicada, é uma situação onde nós tentamos encontrar um parâmetro para a votação, doutor Segura. E aonde vamos se apoiar para a votação? Vamos acompanhar o veto ou vamos acompanhar o nobre vereador que não está presente, como falou o nobre vereador, para fazer a defesa do projeto? E aí, João? E aí? Do que falou o nobre vereador Fernando Frederico? Coberto de razão. A realidade é essa mesmo, nobre vereador. A situação precisa, para ontem, eliminar esse foco, eliminar o transtorno que todos os ferro velho trazem para a vizinhança. Eu tenho uma reclamação aqui da Vila Ivan, grave, senhor presidente, do pessoal que aglomerou naquelas casas que foram desocupadas com papel, ferro velho, e está aí o problema. Então, é uma situação delicada, é uma situação que a gente vai votar, tem que votar, mas eu gostaria muito de ouvir a defesa do autor do projeto. Eu gostaria mesmo, e já sabendo que das correções que foram feitas no veto são muito melhor do que o caput do projeto dele na sua composição. Com certeza. Mas fica meio incerta a votação, no meu modo de ver. Senhor presidente, muito obrigado. Gostaria que o vereador Charles São Jorge Sartori ocupasse a mesa que fizesse uso da palavra. Com a palavra o vereador Roberto Carlos Vanus. Senhor presidente, membros da mesa, senhora vereadora, vereadores presentes, público presente, órgão de imprensa, boa tarde a todos, boa tarde a vocês que nos acompanham através da TV Câmara. Acho que foi importante o questionamento do vereador Tito, até pedindo a opinião do jurídico. Espero que tenha ficado claro, mais uma vez, eu na condição de presidente, estou cumprindo o regimento da casa, estou respeitando o prazo do veto e, por uma infelicidade, o vereador hoje não se encontra por motivos de saúde. Isso é claro. Agora, sobre votar o veto na presença ou na ausência do vereador, para mim é indiferente. Vossa Excelência trouxe o projeto. Tem, não é isso? Tem as argumentações do projeto. Tem o veto e as justificativas do veto. É uma questão de interpretação, ou não? Nós temos todas as informações aqui de quem fez. O autor do projeto é só ler o projeto dele. É claro. E também tem a justificativa do veto. Você vai analisar o projeto, vai analisar o veto, e aí o seu voto é de acordo com a sua interpretação, ou não? A argumentação do vereador que vai influenciar na nossa adesão como vereador? Claro que não. A minha opinião é a minha opinião. Independente da explanação do vereador autor ou da explanação do vereador Frederico defendendo o veto do prefeito. Ou estou eu aqui enganado? Eu voto de acordo com a minha interpretação, com as minhas convicções, com os meus princípios. É muito claro para mim. Todas as informações estão no projeto do vereador, o que versa o projeto no mérito do projeto. Temos hoje aqui o veto e as justificativas do veto. Vai se criar uma polêmica em cima disso? Que é só polemizar? Me desculpa, para mim é muito claro. Eu não me permito ser influenciado por a explanação de uma outra pessoa.
Eu costumo ter a minha própria opinião. E acredito que com os senhores é da mesma forma. Então, o fato dele estar ou não estar, para mim, com todo respeito, não muda nada. Eu estou cumprindo o regimento da casa e espero que ficou claro para os senhores. Muito obrigado. Retorno à presidência, Roberto Carlos Vanucci. Palavra. Com a palavra, o vereador Ronaldo Formigão. Presidente, senhoras e senhores vereadores, veja o que diz o artigo 1º do projeto. Fica proibida a comercialização e o depósito de ferro velho, sucatas, veículos inservíveis, papéis, pneus, plásticos e recicláveis em geral, em áreas descobertas na zona urbana da cidade, exceto as que estiverem ou vierem a se estabelecer em áreas do distrito industrial. Como vereador, desde o começo da minha legislatura, quantas reclamações já recebi de pessoas que moram próximas a esses ferros velhos, que sofrem com isso, mau cheiro, animais roedores, né, insetos, e agora também a questão da própria dengue. A ideia do legislador é importante, é excelente. Eu acredito, e quando ele fala exceto nas zonas industriais, ele deduziu que nesses locais os barracões já são cobertos. Eu acredito que foi isso que aconteceu. Mas eu acredito que essa lei, ela não, talvez o veto não seria o mais correto. Talvez o próprio autor acrescentar, fazer uma emenda no projeto dele, mudar a redação, colocando também que lá nos distritos industriais devam ser cobertos esses depósitos de ferro velho. E mesmo que demore um pouco para se adequarem, eu acho que não vai atrapalhar, nada atrapalharia, porque a 3.990 não foi revogada. Não foi revogada. Essa lei é importante para o nosso município. É importante porque muitas pessoas que moram próximos a esses locais sofrem com isso daqui. E sofrem muito. Né? Porque o pessoal não se adequam. Né? E eu acho que essa lei ela é muito importante para o município. Eu acho que ela poderia ser apenas alterada a redação do artigo 1º, acrescentando aqui, estabelecerem áreas industriais também cobertas. Ficaria muito mais, né? Ficaria bem melhor, eu acredito, do que o próprio veto. Com a palavra o vereador José Segura. Senhor presidente, senhores vereadores, como bem falou o vereador Tito Coló, a saia justa que nós estamos por votarmos por unanimidade um projeto e estarmos aqui agora para decidir o veto ou não do projeto. A minha opinião, compartilho com o senhor, vereador Fernando, se tivesse vindo um parecer dizendo já existe uma lei, que tem mais de 5.000 leis na Câmara, não sabemos de todas as leis que existem. Já existe uma lei na Câmara que trata do assunto. O projeto perde a finalidade, perde o objeto, e o projeto não teria sido entrado nem em discussão na Câmara. Poderia ter feito uma emenda na lei anterior e nós estaríamos hoje livres dessa situação.
do ponto de vista de saúde pública, a lei anterior é melhor que essa. A lei anterior é melhor que essa. Então, eu vou fazer minha opção pelo veto, porque a lei anterior é melhor que essa lei. Só por causa disso. Porque agora, os vereadores tinham que saber, alguém teria que informar, porque você não consegue saber todas as leis que existem na Câmara. Então, só por isso. Então, eu vou votar pelo veto, porque já existe uma lei que é melhor que a atual. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Charles Sanjorge Sartori. Boa tarde, senhor presidente, colegas da mesa, demais colegas vereadores. Pegando a fala do nobre vereador doutor Segura, acho que é importante termos o bom senso e ponderar todas as informações aqui passadas. Pelo nobre vereador Fernando Frederico, foi colocado a Lei 3990, que já fala, já reza sobre ferro velho no município. O que podemos fazer caso venhamos a vetar esse projeto? Eu aponto para esse veto com características técnicas e não políticas. Acho que temos que desmerecer esse assunto de forma política, tá? Se a gente pegar na base técnica, nós temos a lei sendo vetada porque ela permite que distritos industriais que estão ou não vizinhos das casas, das residências, sejam descobertos. Então, se pegar o gancho, e a ideia do Fernando Frederico é isso, é pegarmos e melhorar aquela lei. Poderíamos até sugerir para o próprio autor, Gilberto Vicente, que emende a lei corrigindo até a unidade fiscal que faz a autuação, melhorando a fiscalização, atualizando os preços, ou a própria unidade fiscal que faz a autuação, que faz a multa. Eu acredito, então, que com o veto, nós não teremos duas leis idênticas aí sobre o mesmo assunto, e adequaremos a 3.990. Então, é assim, não tem muita mística, não tem muito o que discutir. Veta-se pelo motivo de estarmos passando por uma epidemia de dengue, por um motivo em que a lei apresentada deixa desprotegido essas áreas de ferro velho no nosso município sem proteção. Isso a gente não pode aceitar. O caráter, o objetivo do veto é esse, foi justificado dessa maneira e fundamentando também a existência da Lei 3.990. Então, eu acho que assim, da nossa parte, o que podemos fazer é sugerir, Fernando Frederico, ao autor, Gilberto Vicente, que emende a Lei 3.990, melhorando o poder de fiscalização, atualizando o preço da autuação ou da unidade fiscal que ela versa. Então é isso, eu acho que o bom senso... Pois não, Fernando Frederico. Obrigado pela parte, vereador Charles. Eu acho que algumas coisas têm que ser também, digamos, mais minuciosamente esclarecidas, né? É necessário, do meu ponto de vista, e percebo que o de Vossa Excelência também, aprovar esse veto. A lei que já existe é melhor, protege mais, protege uma área maior do que a mencionada no projeto de lei do vereador Gilberto Vicente. Além disso, assim, era necessário o veto? Era necessário. E por que era necessário o veto? Porque foi aprovado na Câmara Municipal. Depois da aprovação, nada mais resta ao prefeito fazer, a não ser duas coisas, ou sancionar ou vetar. Aliás, tem uma terceira, que é não se manifestar, que aí volta para cá, para promulgação pelo presidente da Câmara. Não tem mais o que fazer, não dá mais para emendar, não dá mais para fazer mais nada depois disso. Então, cabe, o prefeito ficou diante dessa opção. E eu estou aqui expressamente defendendo isso, porque é algo que faz parte do processo democrático, é isso, entendeu? Aprovamos, foi para o prefeito, foi.
Ele certamente chamou a diretoria jurídica, chamou a Secretaria de Meio Ambiente e falou, pô, vai prejudicar, vai dificultar ainda mais com algo que já é difícil, né? Então preciso vetar. E aí vetou, e agora está aqui para a gente decidir se concorda com o veto ou se discorda do veto, né? O que cabe a cada um de nós aqui é fazer essa comparação, né? E pegar o que foi, o que era e o que pretende ser. A questão de não revogar expressamente, né? Realmente, o projeto não revoga a Lei 3.990. Poderia surgir o entendimento de que então continua valendo a Lei 3.990. Mas o argumento mais forte é de que lei posterior tratando do mesmo assunto revoga a lei anterior. Então aí ficaríamos no prejuízo. Por isso que é prudente aprovarmos o veto. Obrigado. Eu acredito que o veto, ele também é uma ferramenta da democracia, né, Fernando Frederico? O veto, ele veio a nos instruir sobre esse problema de já existir uma lei, inclusive mais rígida, nesse assunto aí de ferro velho no município. Uma parte, senhor. Pois não, nobre vereador Lucas. Obrigado pela parte. Até de forma a partir em defesa do novo vereador Gilberto Vicente, que não está presente, eu vejo que uma de suas intenções no projeto era trazer à luz uma regulamentação e estipular um prazo para coberturas que precisariam ser feitas. O caso é que, neste momento, nós não poderíamos esperar tanto tempo para que os ferros velhos fossem cobertos, porque nós estamos com um problema iminente. Então não dá para esperar um ano para que hajam essas coberturas. Ele estava fazendo com preocupação, com boa intenção, fez um projeto visando o melhor, mas neste momento nós não podemos, neste caso, esperar por tanto tempo. Então eu gostaria de deixar isso registrado, que é importante. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Então acho que cabe a nós, colegas do vereador Gilberto Vicente, que está passando por uma cirurgia nesse momento, instruir e compartilhar a nossa ideia de melhorar essa lei 3990. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão? Em votação nominal, o veto. Ah, tá. Quem for favorável ao veto, vota favorável. Se expressa favorável. Quem for contrário, microfone aberto, contrário. Ao veto. Ao veto. Carlos Alberto Lampião Bilhazzi Magon. Charles Sartori. Usando a prerrogativa de ter um tempo aí para a gente falar sobre o nosso voto, eu sou favorável ao veto do prefeito, pelo bom senso, pelo entendimento de já existir legislação, como expusemos, e eu acho que cabe a nós instruir o nobre vereador e colega Gilberto Vicente a melhorar a lei que já existe. Favorável ao veto. Cléo Furquim. Sou favorável ao veto. Na última sessão, inclusive, eu justifiquei para o próprio Gilberto que o meu voto seria esse, favorável ao veto, exatamente pelo fato do momento da dengue, mas especificando exatamente que a intenção dele, inclusive, quando ele explica o objetivo do projeto, é bom, mas não para esse momento exatamente pelo tempo que haverá para o regramento, mas favorável ao veto. Fábio Dornelles. Favorável ao veto. E os moradores do Santa Helena. Senhores, espera aí, voto é voto. Só favorável ou contrário. Vocês tiveram oportunidade. Com certeza. Por favor, eu estou com a palavra. O voto é favorável ou contrário. Vocês tiveram oportunidade de se expressar na tribuna. Por favor, obrigado. Fernando Frederico de Almeida Júnior. Favorável. Fernando Henrique da Silva. Favorável. João Carlos de Lourenço. Favorável. João Carlos de Toledo. Favorável. José Segura. Favorável. Fernando Barbieri. Favorável. Lucas de Barros Flores. Favorável. Paulo César Gambarini. Favorável. Roberto Carlos Vanucci. Favorável. Ronaldo Formigão. Contrário. Tito Coloneto. Contrário. Wagner Brasil de Barros.
Aprovado o veto. Segundo processo número 071/2013. Segunda discussão do projeto de lei, iniciativa do vereador Paulo César Gambarini, que cria a premiação Aluno Nota 10 para estudantes do ensino fundamental e médio nas redes de ensino estadual, municipal e particular no município de Jaú e dá outras providências. Em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado em segunda discussão. Terceiro processo número 173/2013. Segunda discussão ao projeto de lei, iniciativa do vereador Paulo César Gambarini, que concede premiação aos melhores... Perdão, tem um erro de digitação aqui. Trocaram o nome do vereador. Segunda discussão ao projeto de lei de iniciativa do vereador Charles San Jorge Sartori, que concede premiação aos melhores escoteiros do ano. Em discussão. Em votação. O vereador, se estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado em segunda discussão. Quarto processo número 012/2014. Segunda discussão ao projeto de lei, iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaú, que impõe obrigação de manter limpos e fechados os imóveis não utilizados para a proteção do meio ambiente urbano, da segurança, do bem-estar e da saúde da população. O vereador Lucas de Barros Flores apresentou em plenário emenda ao projeto e respectivo requerimento de urgência com número regimental de assinaturas. O senhor secretário fará a leitura da emenda e do requerimento de urgência. Projeto de lei do Executivo número 12/2014. Autor, Prefeito Municipal. Emenda. Impõe a obrigação de manter limpos e fechados os imóveis não utilizados para a proteção do meio ambiente urbano, da segurança, do bem-estar e da saúde da população. Emenda. Fica alterado o caput do artigo 2º do projeto epígrafe, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O proprietário, o titular de domínio útil ou possuidor, a qualquer título, de imóveis edificados, não utilizados ou subutilizados, localizados no perímetro urbano, são obrigados a mantê-los limpos e fechados, de modo a impedir a proliferação de doenças, de animais transmissores de doenças, a contaminação do meio ambiente, a prática de crimes, bem como outras situações nocivas à sociedade. Em votação, a urgência. Requerimento. Requeremos, ouvido do outro plenário, seja reconhecida a urgência para a discussão da seguinte emenda. Emenda ao projeto de lei do Executivo número 12/2014, que impõe a obrigação de manter limpos e fechados os imóveis não utilizados para a proteção do meio ambiente urbano, da segurança, do bem-estar e da saúde da população. Sala das Sessões, 15 de abril de 2014. Em votação, a urgência. O vereador que estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada. Aprovado pela Casa o requerimento de urgência, está incluída na ordem do dia a emenda. Solicito o parecer verbal das comissões permanentes. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, Fernando Frederico Almeida Júnior.
Senhor presidente, compreendo a intenção da emenda. O vereador Lucas teve a gentileza, inclusive, de me explicar pessoalmente isso, mas eu peço desculpas para votar contrário à emenda. Membro Lucas de Barros Flores. Senhor presidente, no âmbito desta comissão, por ser uma emenda constitucional, legal, e não haverem problemas na redação, eu me posiciono de forma favorável e atento para esse critério dentro da comissão. Membro João Carlos de Toledo. Favorável. Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Presidente Lucas de Barros Flores. Favorável. Membro João Carlos de Lourenço. Favorável. Membro Fernando Henrique da Silva. Nada por. Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Política Urbana. Presidente José Segura. Contrário. Membro Carlos Alberto Lampião Bigliassi Magon. Plenário. Membro Tito Coloneto. Ao plenário. Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Presidente Paulo César Gambarini. Ao plenário. Membro Ronaldo Formigão. Favorável. Membro Cleo Furquim. Favorável. Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Presidente Cleo Furquim. Favorável. Membro Wagner Brasil de Barros. Favorável, senhor presidente. Membro Adoc Fernando Henrique da Silva. Favorável. Em discussão o projeto e a emenda. Palavra vereador Lucas de Barros Flores. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Eu quero explicar o porquê da minha emenda, explicar o que é a minha emenda, de forma rápida e muito simples. Eu, lendo, inclusive, em parceria com alguns vereadores, e não sozinho, eu lendo, achei que esta redação que diz o projeto original, no artigo 2º, de imóveis não utilizados, me preocupou. Achei que esta redação deveria ser feita de uma forma diferente. Não edificados, me desculpe, obrigado, vereadora Cleo. Imóveis não utilizados, edificados ou não, esse é o termo que me preocupa. Imóveis não utilizados, edificados ou não. Por que edificados ou não? Imóveis não edificados são terrenos baldios. E a lei fala, num determinado artigo, sobre cercar estes imóveis não utilizados, edificados ou não. E como eu não sou da área jurídica, mas tenho convivido ao longo desse mandato com a nossa Procuradoria Jurídica, que faz um trabalho excelente, e sempre muito prestativo, me ensina de forma muito didática, e também convivendo com o novo vereador Fernando, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu aprendi que as leis, elas permitem a interpretação, e o meu temor é que alguém interprete que cercar um imóvel não edificado, um terreno baldio, seja construir um muro alto ao redor dele, o que permitiria que dentro desse terreno baldio se escondesse, além do mato alto, que serve para a proliferação de animais peçonhentos, de bichos, de sujeira, também servisse para esconder atos de marginalização, como prostituição, como uso de drogas, como esconderijo para armas, como jogar lixo num terreno baldio e cercado, onde as pessoas não têm oportunidade de enxergar dentro do terreno. Então, preocupado com isso,
eu apresentei essa emenda colocando uma redação que tirou os imóveis não utilizados e não edificados. Agora, os imóveis não utilizados e edificados é que são o objeto desta lei. Portanto, esta é a minha emenda e gostaria de pedir a compreensão dos senhores vereadores para que aprovem não só o projeto, mas também a emenda. Porque o que nós estamos tratando de algo da saúde pública, poderíamos passar a tratar de algo de segurança pública, se assim fosse interpretado por algum dono desse tipo de imóvel. Quanto ao projeto, também quero trazer à luz essa tribuna, como bem disse em outra oportunidade o nobre vereador Fernando Frederico, da Lei 3.990, esta lei, ela versa sobre a limpeza de terrenos no artigo 3º, proibindo na zona urbana e na área de expansão urbana, inciso 1º, terrenos sujos com lixos, entulho ou mato, cabendo aos proprietários ou usuários sua adequação, manutenção e etc. Então, esses imóveis não ficariam sem uma jurisdição. E no que se cabe dizer sobre o projeto, eu gostaria de dizer que o projeto ele é importante, ele não faz nada além do que trazer principalmente as imobiliárias em parceria com a Prefeitura Municipal para encontrarmos os proprietários, ou se não encontrarmos os proprietários, consigamos encontrar, como diz aqui no artigo 2º da lei, o titular de domínio útil ou possuidor. Porque muitas vezes acontece um caso de inventário, por exemplo, de uma casa que está em nome de alguém que já faleceu, tem alguns irmãos que estão lutando ali por aquela posse, ou entraram num consenso, mas ainda não passaram a escritura para o nome de alguém específico. Então a prefeitura não consegue encontrar o proprietário, mas a prefeitura precisa encontrar alguém que responda por esse imóvel. E esse alguém que responde pelo imóvel, ele é chamado aqui no artigo 2º de titular de domínio útil ou possuidor. É aquela pessoa que tem o poder de alugar, que tem o poder de vender, tem o poder de negociar aquele imóvel. Então ela tem também, além do poder e o benefício de negociar, tem o dever de manter limpo para que nós tenhamos saúde pública. Então traremos assim, desta forma, as imobiliárias como grandes parceiros do poder público municipal para que possamos notificar. A prefeitura não vai sair de uma forma desenfreada e irresponsável, multando pessoas, multando imobiliárias, não. São 15 dias após a notificação, para que a pessoa possa se adequar, para que a imobiliária possa trazer à luz, para trazer ao conhecimento o nome deste possuidor, e então possamos desta forma ter uma melhor adequação e conseguir chegar no objetivo que é a limpeza desses imóveis. Por isso, eu gostaria de pedir mais uma vez que possamos aprovar o projeto e a emenda. Pela oportunidade, muito obrigado. Em discussão. Com a palavra o vereador Fernando Frederico. Obrigado, senhor presidente. Eu entendo a intenção da emenda, acho que é razoável. Ao mesmo tempo, se ela não obriga a construção do muro, mas ela também não proíbe a construção. Então, a pessoa, aliás, deve fazer o muro por conta do que dispõe a Lei 3.990. E a Lei 3.990 estabelece uma altura mínima de 30 centímetros. Então, se a pessoa quiser erguer, vai poder erguer do mesmo jeito. Tá? Isso, neste ponto específico, apenas quanto à obrigação ou não, a emenda não muda. Ela apenas muda porque a pessoa não é obrigada a tampar. Não por conta do projeto que estamos discutindo, mas por conta da 3.990, ela continua sendo, o proprietário continua sendo obrigado a construir um muro, desde que haja calçamento, com altura mínima de 30 centímetros, ou seja, ele pode fazer um muro alto. O principal ponto desse projeto, repito o que disse ontem, quero só ressaltar novamente, é
a criação da responsabilidade solidária, como diz o projeto, das empresas responsáveis pela venda, locação e administração de imóveis. Eu não vejo como isso pode acontecer. Eu acho que é, no meu ponto de vista, juridicamente inviável. Tá? É algo a ser discutido, é algo para se debater, é possível debater, o direito, inclusive, permite isso muito, né? Mas não vejo como responsabilizar essas empresas. A questão da notificação, que o vereador Lucas disse. Então, notifica lá o corretor que tem uma empresa individual, ou notifica a imobiliária que tem a sua empresa, e ela tem 15 dias para apresentar o nome e tal. Não. Depois dos 15 dias é multa. É o que diz o projeto. E depois dos 15 dias, não dá um prazo para a imobiliária informar o proprietário, não. A imobiliária ou o corretor ou o empresário individual são corresponsáveis. São solidários, são solidariamente responsáveis. Né? Não só sujeitando-se à cassação de alvará, suspensão da licença, e o parágrafo 1º do artigo 5º ainda completa, independentemente de multa, ou seja, são solidários no pagamento da multa. Tá? Eu acho isso incorreto e injusto. O projeto chama as imobiliárias para uma parceria com o poder público, para melhorar a saúde pública, etc., etc. Chama de certo modo, né? Coage. Né? Cada um tem o seu papel social, claro que cada um tem o seu papel social. Pode surtir efeito prático esse projeto? Eu acredito que certamente surtirá. Tá? Certamente surtirá. Porque muitas vão correr atrás para se adequar a isso aqui, não tenho dúvida disso. Mas eu acho incorreto, juridicamente. E o que é pior, acho injusto. Porque pior do que ser ilegal é ser injusto. Né? Então, se ganha ou não é uma profissão. Advogado também ganha, médico também ganha, professor também ganha. Nem por isso eu sou corresponsável com quem faz coisa errada. Nem por isso. O fato de eu ganhar com a minha profissão não me torna corresponsável por alguém que comete um ato ilícito, que não tem relação comigo. Não sou dono. Eu fui contratado para algo diferente. Se você tem um contrato, e isso poderia ser melhor debatido, se você tem um contrato onde determinada pessoa é responsável para administrar o imóvel e dependendo desse contrato, do teor desse contrato, das cláusulas desse contrato, você pode começar a tentar responsabilizá-los. Mas depende muito do que vai conter esse contrato. Em outras palavras, é a análise do caso concreto. E a lei não está relegando para a análise do caso concreto. Está dizendo todos são corresponsáveis. Todos são responsáveis solidariamente. Eu não concordo com isso. Acredito que vai surtir efeito prático. A lei é boa, precisaria existir essa lei. Tá? Mas não nessa parte. Não nessa parte. Eu discordo desses pontos daqueles que eu destaquei ontem. Tá? Palavra. Com a palavra o vereador Ronaldo Formigão. Presidente, demais vereadores, vereadora. Na discussão do projeto de ontem, eu citei que o projeto tinha alguns pontos que precisavam ser melhorados. Né? Um deles, o que foi apresentado aqui através de uma emenda do vereador Lucas, também subscrita por mim, porque eu achei importante, porque como você vai obrigar uma pessoa a cercar um terreno, de que forma vai cercar esse terreno? Né? E a questão de terreno já tem lei específica, 3.990, que diz tem que se fazer a calçada, construir um muro com altura mínima de 30 centímetros e manter limpo. O que está faltando na cidade é a fiscalização. Fiscalização está faltando. E depois vamos até comentar, talvez na palavra livre, dá para falar de convênio com atividade delegada.
É verdade, Lucas. Você vai concordar comigo que é a fiscalização que está faltando, porque tem a lei. E os outros pontos, né? Então, acertou-se essa parte do projeto que eu citei aqui ontem, a questão dos... Como é que você vai construir muro em todos os lotes da cidade, né? Sendo que já tem uma lei que fala a altura mínima, que a lei já foi elaborada dessa forma, tem um sentido de ser isso daí, né? Justamente para ter visão do que tem lá. Muito embora a lei facilita a pessoa jogar entulho, mas também facilita a limpeza e facilita a fiscalização, né? E também inibe outros atos que você já disse aqui. Os outros pontos, aquilo que o vereador Fernando disse aqui, nós comentamos também ontem, a corresponsabilidade solidária, a responsabilidade solidária, né? Eu também julgo não ser justo, não ser justo. Chegamos até assinar junto uma emenda, o vereador Fernando Frederico elaborou uma emenda suprimindo algumas partes do projeto, né, que nós entendemos que não estaria de acordo, acertaria o projeto, né, tiraria essa corresponsabilidade de terceiros, mas infelizmente não tivemos aí o êxito em colher as assinaturas suficientes. O que deixaria o projeto, acertando a questão do muro, né, e acertando a questão dessa corresponsabilidade, deixaria o projeto em condições de votarmos tranquilamente. Mas, só com essa alteração da questão do muro, não vai, no meu entendimento, o projeto não ficou ainda de acordo, né, da forma que eu possa votar favorável ao projeto. Sei que é importante, vai surtir efeito, mas eu não posso aqui votar em algo, né, que vá trazer prejuízo a pessoas que não têm culpa, né? Então, essas considerações que eu estou fazendo, né, e por isso aqui justificando o meu posicionamento nesse projeto. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Charles San Jorge Sartori. Boa tarde, colegas vereadores. Como expliquei na sessão de ontem, não existe multa se não houver a notificação do proprietário. E até vi o posicionamento aqui de dois que provavelmente votarão contra, o Fernando Frederico, o nobre vereador Formigão. Os dois elogiaram o projeto e fizeram considerações pontuais. A principal consideração é com a suposta maneira de se criar um ônus a quem administra ou quem intermedia esses imóveis. No meu entendimento, na minha consciência, na minha interpretação, eu acredito que todas as atividades, elas possuem uma responsabilidade solidária. Se nós formos falar da concessão do transporte público municipal, existe uma relação solidária. Empresa concessionária, prefeitura municipal. Se formos falar de uma obra no Lago do Silvério, existe uma responsabilidade solidária. Prefeitura municipal e empresa que está executando o serviço. E isso é um negócio onde tem suas responsabilidades. Um negócio que é interessante para a imobiliária obter lucro em taxa de administração, em locação, venda, não pode deixar um ônus, nobre vereadora Cléo Forquim, não pode deixar um ônus para os munícipes. Fernandão, eu expliquei ontem que em uma ponta nós temos a prefeitura, na outra ponta nós temos os interessados, os proprietários. E o intermediador, quem é? São as empresas de locação, são as imobiliárias, são os corretores. O que acontece? Eu tenho certeza, Fernando Frederico, que o contrato que essas empresas farão com os proprietários de imóveis será revisto. Pedirá, já exigirá nesses contratos,
uma manutenção no imóvel. Isso já vai ser muito bom. Não é assim, eu tenho ali, o endereço é esse, o preço é esse. Não, peraí. Vamos fazer uma vistoria, até porque hoje as imobiliárias, elas fazem um registro fotográfico dos imóveis. Além de contrato, elas fazem um registro fotográfico. Então, é importante passar essa responsabilidade para um elo de ligação, que é entre poder fiscalizador e o interessado na locação do imóvel. Eu acho que é a maneira mais objetiva, Fernando Frederico, e mais pontual da gente atingir o objetivo de manutenção desses prédios em locação, que são milhares no nosso município. Eu entendo que, como professor de Direito, o senhor está preocupado na visão da codivisão de responsabilidades, na divisão solidária dessas responsabilidades. Mas o que o poder público tem de ferramenta para trabalhar, e é uma ferramenta eficiente nesse momento, essa lei, é fazer essa interação, onde as duas pontas, poder público, proprietário de imóvel, estarão atrelados pelo elo consonante, que é a imobiliária, que são os corretores. Então, a emenda perfeita do nobre vereador Lucas Flores, foi bem colocado essa questão de não se murar, obrigatoriedade de não se murar terrenos, porque são imóveis não edificados. E acredito que, na própria fala do vereador Fernando Frederico, do vereador Formigão, que votarão contra, com seus motivos, mas foram consonantes de dizer, é uma lei que trará efeitos positivos para a nossa cidade. Então é isso, eu peço a base a aprovação da emenda do nobre vereador Lucas, e nós estamos aí, eu acho que com uma importância nessa lei, acredito que uma das leis mais importantes desse ano que veio para casa. Então, meu voto será favorável ao nobre vereador Fábio Dornelles, e eu peço aí a base aliada também, que se assim interpretar, dê esse voto favorável à emenda do nobre vereador Lucas Flores. Com a palavra o vereador Paulo César Gambarini. Presidente, eu venho a essa tribuna simplesmente para pedir a retirada de um projeto de lei que eu entrei, se não me falha a memória, Fernando Frederico, a sessão retrasada, justamente com esse mesmo objetivo, colocando a responsabilidade sobre as imobiliárias nos cuidados com as casas de aluguel, com as casas de venda. Então, por essa entrada agora do projeto do Executivo, que ele vem com mais força, e com mais condições ainda de ser fiscalizado, eu estou pedindo ao senhor presidente a retirada do meu projeto que entrei a semana retrasada. E é em virtude disso que não assinei a emenda também do vereador Fernando Frederico, porque sou completamente favorável a isso. As imobiliárias, elas têm responsabilidade, elas têm o seu ganho para negociar esses imóveis, elas têm o lucro delas, e as imobiliárias não perdoam ninguém, não. Quando é preciso, elas detonam. Elas detonam. Então, elas têm que ser sim solidárias. Então, mas o intuito principal disso é pedir a retirada do meu projeto que eu entrei como deliberação. Muito obrigado. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Com a palavra a vereadora Cléo Furquim. Senhor presidente, boa tarde, colegas, público presente, imprensa, boa tarde. Acho importante ressaltar esse prazo que é dado, né, porque a corresponsabilidade das imobiliárias com relação a essa parceria com a Prefeitura Municipal, ela nos dará a possibilidade realmente da identificação desses proprietários, que, como já falaram aqui os meus colegas, se torna difícil por conta de vários processos que ocorrem nesse meio, né? Os espólios, a não localização do proprietário na cidade, e normalmente essas casas elas estão sob a responsabilidade, sim, das imobiliárias. Então, eu acho importante que haja essa corresponsabilidade, sim,
Porque, inclusive, né, em se falando em justiça, quando elas alugam a casa para um terceiro, então, vamos falar assim, não há uma responsabilidade também do proprietário em manter esses imóveis, e isso é muito bem especificado no contrato que é realizado entre o locador e o locatário. Então, nada mais justo, eu acho, que também se faça isso no sentido das imobiliárias por conta dessa nova realidade que nós passamos, de que as cidades crescem cada vez mais. E, embora a prefeitura vá se adaptando ao tamanho da cidade, não há mais como a administração pública realmente cuidar do particular, da forma como se está fazendo. Então, eu acho, sim, que essa corresponsabilidade, ela faz os particulares cuidarem daquilo que lhes pertence. Nada mais justo. E uma outra coisa, todo esse prazo que é dado, desde a notificação por parte da prefeitura até a multa, o que acontece? Pelo cálculo aqui que eu estava vendo, a multa vai girar em torno de R$200, 10 o FESPES. Então, o que vai acontecer? Vai ser em torno de R$10. O que é mais interessante? A pessoa tomar uma multa ou ela ligar para o proprietário e pagar uma limpeza que normalmente fica mais barato que isso, que a gente sabe quanto custa uma operação de faxina? O que é mais barato? Ficar tomando multa ou construir e cuidar daquilo que lhe pertence? Então, eu peço, sim, essa reconsideração. Paulo, concordo com você, sim, que as imobiliárias, quando elas repassam, eu que tenho uma casa alugada, eu sei, quando elas repassam a porcentagem de lucro, a gente não tem como dizer que o imóvel está limpo ou está cuidado, porque elas realmente estão tirando a parcela que lhes cabe para fazer a administração desse imóvel. Então, quando elas tiram esse valor, elas sim se assumem como corresponsáveis na locação. Eu assim acredito, inclusive quando a gente faz, como mais uma vez falando, nós passamos a ser corresponsáveis como locadores, né, locatários e locadores, de manter esse imóvel limpo. Então, nada mais justo do que as imobiliárias venham a fazer parte, sim, e serem corresponsáveis. E eu pediria em nome também do prefeito e que votassem todos e que a gente realmente faça esse projeto acontecer. Além disso, ele tem um artigo que diz que tudo que será observado nessa lei, ela pode ser complementada pela 3.990. Então, cai naquele fato que o senhor disse, de fazer a complementação do que faltar nessa lei. Então, eu estou também e peço a vocês que votem, que a gente coloque o mais rápido possível essa lei em vigor. Obrigada. Obrigada a todos. Em discussão, com a palavra o vereador José Segura. Senhores vereadores, nós estamos discutindo aqui o projeto e a emenda. Eu sou completamente favorável ao projeto e sou contra a emenda. Sou contra a emenda. Por que eu sou contra a emenda? Porque nós vivemos, nós não, a maioria dos vereadores, porque eu não faço, requerimento, indicação para limpar terreno, fazer calçada, fazer muro, fazer isso, fazer aquilo. Agora, uma emenda dizendo que não é para fazer muro. Eu acho um absurdo um negócio desse, gente. Tem que fazer muro, sim, senhor. Tem que limpar, fazer muro, fazer calçada, limpar. Então, eu sou contra a emenda por causa disso, a favor do projeto e contra a emenda. Porque nós vamos beneficiar quem? Quem? Os latifundiários urbanos que existem na cidade. As pessoas que vão ser beneficiadas é isso daí. Quem tem um terreninho, eu tenho certeza que ele vai limpar, vai fazer muro, vai fazer calçada. E nós estamos entrando aqui nas mesmas coisas que nós entramos na Câmara passada. Beneficiar latifundiário urbano. Portanto, eu sou contra. O senhor me permite uma parte? Não. Em discussão. Se ninguém mais for discutir, eu queria uma questão de ordem, senhor presidente. Tudo bem. Mas, me permite? Permite.
Senhor presidente, eu novamente gostaria de solicitar, de requerer a Vossa Excelência a votação em destaque, com base no 152 do Regimento Interno, destaque do parágrafo único do artigo 2º, dos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º e do parágrafo único do artigo 7º, que são os que mencionam essas empresas imobiliárias, etc. Eu quero, ainda dentro da questão de ordem, explicar o seguinte: quando a gente pede uma votação em destaque, e eu até peço que, se eu me enganar, peço que a Procuradoria Jurídica me corrija expressamente. Quando a gente pede uma votação em destaque, é para dar a chance das pessoas se manifestarem de maneira diferente em relação a alguns pontos. Em outras palavras, se aprovada a votação em destaque, votar-se-ia primeiro o projeto como um todo, sem esses parágrafos que eu mencionei. Eu quero ter a chance, senhor presidente, de votar favorável a esse projeto sem os parágrafos. Certo? Então aí votaríamos. Em seguida, são votados esses parágrafos. E aí quem é favorável aos parágrafos vota favorável, quem é contrário vota contrário. É por isso que é por isso que eu peço, eu estava comentando aqui com os líderes, a gentileza assim, de aprovarem a votação em destaque, porque não há prejuízo nenhum para o projeto. É só dar a chance daqueles que querem se manifestar em relação a alguns pontos específicos, poder se manifestar. Não falei besteira. Eu vou deferir o pedido de Vossa Excelência. O projeto está em discussão. Eu vou pôr em votação o pedido de destaque solicitado pelo vereador Fernando Frederico de Almeida Júnior. Então, vou pôr em votação os vereadores estiverem de acordo. Nós estamos votando o pedido de destaque do Fernando Frederico. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado. Quero só registrar os meus agradecimentos a todos os demais 16 colegas desta casa. Em votação o projeto, sem os dispositivos destacados pelo vereador Fernando. Ok? Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Ok? Aprovado. Mesmo aqui, né? Espera. Tá bom. Agora, em votação, os dispositivos destacados pelo vereador Fernando Frederico. Questão de ordem, senhor presidente. Me perdoe pelo excesso de cautela, gostaria de entender perfeitamente. Se nós formos favoráveis para que o projeto passe da forma com que ele está escrito, nós somos favoráveis e continuamos sentados, não é isso? As pessoas que são contrárias à redação em destaque é que precisam se colocar de pé. Não é isso? Me perdoe pelo excesso de cautela, mas... Tá. Então é só aqui, ó. Perdão. Quem é contrário à redação é que deve ficar de pé. Os que são favoráveis ao projeto continuam sentados. Isso. Aos dispositivos destacados. Em votação, os dispositivos destacados pelo vereador Fernando Frederico. Ok? Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado.
Ok? Em votação, a emenda do vereador Lucas de Barros Flores. Está claro? Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como está. Aprovado a emenda. Quinto processo número 8/2014. Primeira discussão do projeto de lei de iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaú, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros na forma de subvenção e auxílio às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos do município de Jaú, fixando os valores dos repasses. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. Em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado em primeira discussão. Passaremos agora a palavra livre em explicações pessoais. Eu sugiro aos senhores vereadores que se manifestem em explicações pessoais após a sessão extraordinária que será convocada a seguir. Tudo bem? Presidente. O senhor secretário fará a leitura do edital número 11/2014. Edital número 11/2014, sessão extraordinária. Convocação. Ficam pelo presente, nos termos do artigo 93, inciso 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaú, convocados os senhores vereadores para a realização de uma sessão extraordinária no dia 15 de abril do ano em curso, segunda-feira, às 18 horas, a fim de deliberar sobre o seguinte projeto. Primeiro processo, número 8/2014. Segunda discussão do projeto de lei de iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaú, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros na forma de subvenção e auxílio às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos do município de Jaú, fixando os valores dos repasses, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. Câmara Municipal de Jaú, 15 de abril do ano 2014, Roberto Carlos Vanucci, presidente do Poder Legislativo de Jaú. Nada mais havendo, dou por encerrada a presente sessão e determino a lavatura da ata. Passaremos a seguir para a sessão extraordinária. Primeiro processo número 8/2014. Segunda discussão do projeto-lei de iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaú, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros na norma de subvenção e auxílio às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos do município de Jaú, fixando os valores dos repasses. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Posso pedir a palavra? O vereador que estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado em segunda discussão. A palavra é livre em explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Tito Coló Neto. Presidente, senhores vereadores, senhor presidente, eu gostaria aqui de manifestar o recebimento do doutor Adão Levorato, que ontem nós recebemos um ofício e chegou em nossas mãos hoje aqui sobre um projeto que entrou nessa casa e da preocupação do pessoal, né, quanto os patrimônios tombados. Eu quero tranquilizar aqui tanto o doutor como a Valdete Sestari, que são pessoas que vivem realmente os patrimônios tombados, que o objetivo do projeto não é derrubar casa alguma, não é prejudicar ninguém,
não é querer tirar a história de Jaú, pode ter certeza disso, porque nós também somos contra, né? Então, eu estou aqui, doutor Adão Levorato, que é uma pessoa amiga da gente, a Valdete, a família toda, muito amiga da gente. Então, Valdete, pode ficar despreocupado. Inclusive, as audiências públicas vão ser chamadas para todo mundo dialogar sobre o processo, sobre o projeto. Isso é muito importante. Ninguém vai derrubar patrimônio tombado algum, com certeza. Então, doutor, está aqui, recebemos o sim ofício do senhor, e pode ter certeza, aquilo que o senhor colocou, o conteúdo que está aqui dentro, é aquilo que nós pensamos realmente, tá? Então, a Valdete também, pessoa ligada diretamente aos patrimônios tombados. A única coisa que a gente vem pedindo há tempo é um relatório, né, doutor? E o acompanhamento de como estão os patrimônios tombados. Como falou que era 460, 430, 30 sumiram, né? Então precisa saber tudo isso aí e ser notificado todas as pessoas que têm os patrimônios tombados. E como comentou aqui na segunda-feira ontem, sobre a Praça Jorge Tibiriçá. Gente, nós, vereadores, precisamos ajudar a fazer alguma coisa para essa praça. Não tem mais como transitar ali à noite, doutor. Não tem. Tá? Ali, os vândalos que ficam ali, marginais que ficam ali, não deixam as pessoas de bem caminhar sobre a praça ou fazer a travessia da praça. Tá realmente uma situação ali, ó, incontrolável. Pessoas que têm comércio ao redor, não digo pessoas que estão ali que vendem lanche, que eu também não concordo de estar ali vendendo, mas tem seus comércios ali. Pessoal que tem comércio como sorveterias, pessoal como tem outro tipo de prédios ali, são pessoas residentes ali também, moradores, né, clínicas. Então, precisa se fazer alguma coisa. Eu gostaria muito de pedir ao líder do prefeito, ao líder do PT, que intervisse nessa ação, João. A situação é delicada, Charles. A situação é uma situação onde, se não se tomar uma providência urgente, vai acontecer coisa logo, logo, ali com certeza, absoluta. Absoluta. Então, o que a gente quer? Prefeito Municipal Rafael Agostini, manda pelo menos colocar iluminação lá, pelo amor de Deus. A reforma que venha depois, como veio a reforma da Praça das Virgens, que venha depois. Os moradores estão preocupados, as pessoas que usam esse caminho estão preocupadas, né? E hoje, inclusive, o pessoal comentando na internet, a preocupação é muito grande de todos. E não é de 1, de 2, de 10, não, é de muita gente comentando. A situação é delicada, a situação requer realmente uma atenção especial do Executivo, da Obras, lá com o Sigefredo Griso. Pelo amor de Deus, coloque pelo menos a iluminação. A iluminação já é uma referência para melhorar o aspecto segurança. Segurança. Não tem segurança no local, mesmo estando na frente da delegacia. Não tem segurança. Não existe segurança ali. Então, essa semana, nós vamos fazer uma filmagem com a TV Câmara do local. Na semana que vem, eu vou colocar a situação à noite, como está. Durante o dia, já é invadida pelos marginais, pelas pessoas que ficam ali atrapalhando praticamente as pessoas de bem. Então, eu peço a todos os vereadores da base, Lucas Flores, que se preocupa com isso, né, que atente para esse pedido nosso, né, atente mesmo. Pessoas estão implorando, teve abaixo-assinado já que foi entregue para o prefeito. Prefeito, como ficou bonito a Praça das Virgens, deixa aquele local bonito também. Vamos dar essa qualidade de vida à nossa cidade, ainda um pouco mais, principalmente no que se fala segurança. Então, nós esperamos, essa semana, torno a repetir, faremos a filmagem, João, e mostraremos o estado de calamidade que se encontra essa praça. Essa praça é uma praça central, histórica, e que tem um trânsito que é coisa fora do comum. Muita gente atravessa e de volta ali pela Santa Casa, usa a Santa Casa. Então, esperamos sim que providências sejam tomadas com urgência quanto a isso aí. O requerimento meu, que eu dei entrada na casa, ele pede e pergunta à Secretaria de Esporte aonde estão as escolinhas, quantos alunos tem, quais são os profissionais, está dando resultado? Não está? Quais são os bairros que estão sendo contemplados com as escolinhas? Aonde ficam as escolinhas?
Então, é um requerimento pertinente, principalmente para a esportiva. Não é isso, Ronaldo Formigão? Então, nós sabemos quantos alunos tem, não sabemos onde funciona. Temos uma totalidade de alunos só, mas aonde funcionam as escolinhas, nós não sabemos. Hoje, os autistas estão recebendo um veículo novo em São Paulo, do governo do estado, então eles necessitavam disso, foram contemplados, estão trazendo o veículo hoje. Isso é muito importante para aquela associação que faz um trabalho maravilhoso, um trabalho de atendimento a essas crianças, sem dúvida alguma. Então, parabéns ao governo do estado, parabéns à entidade de ter conseguido esse veículo aí para melhorar as condições dos alunos. Uma coisa, senhor presidente, que nós aqui teríamos que fazer, eu acho que todos os vereadores, mesmo Fernando Frederico, era contra o aeroporto de Jaú. O aeroporto de Jaú, nós precisamos, de qualquer jeito, tentar alguma coisa contra o Camargo, contra a criação de qualquer outro lugar, porque em Jaú tem mais de 10, 12, 15 pessoas que têm aviões e não pode descer, que tem que descer em Bauru, Arealva ou coisa parecida. Então, há um pedido muito grande do aeroporto. Agora, será que a família Camargo Corrêa, como já doou outros bens, será que nós não conseguiríamos uma concessão desse aeroporto, do Morro Vermelho? Então, será que se nós aqui, senhor presidente, fizéssemos um pool aqui de vereadores para que fizesse esse pedido junto à família Camargo Corrêa? Porque depois que faleceu a mulher, não tem mais quase visita lá no Morro Vermelho. Então, eu acho que seria de suma importância para nós se a gente conseguíssemos liberar esse aeroporto para a cidade, Fernando. Porque muita gente deixa às vezes de vir, empresários, porque não tem como descer, não tem para onde ir. E outros empresários já que estão com seus aviões, que têm seus comércios, estão deixando seus aviões em cidades fora, caso específico de Bauru. Tá? De repente, nós esperávamos que o murão, que nós chamamos da vergonha da Vila Sampaio, ia ser derrubado. Aí causou uma impressão muito grande para nós, vereador Fernando, que agora estão reforçando o muro. Além de não derrubar, estão reforçando. Então não vai mais derrubar o muro. O muro vai ficar. Quem passar por lá vai ver o reforço que foi feito nos muros. Então, o próprio vereador Lampião queria, que ele falou que ele mesmo ia lá com a marreta para derrubar. Não foi? Ele queria ter o prazer de derrubar a primeira parte do muro. E está lá, reforçar o muro. Então, não é isso, Lampião? Reforçar o muro. Então, o muro está lá. Reforçou o muro, uma coisa esquisita, né? Eu não entendo. Senhor presidente, amanhã a gente vai estar em São Paulo e a gente espera em São Paulo conseguir acertar a situação de várias entidades de Jaú que estão necessitando de ajuda. E uma delas agora é o próprio Asilo São Lourenço, bem como o Asilo São Vicente, do qual está pedindo 25 camas de UTI. Tá? E as camas de UTIs é cara, é muito cara, não é isso, doutor? Tá? E a gente vai tentar sensibilizar o pessoal de São Paulo para que a gente consiga essas camas e esses colchões. Tive lá com o pessoal do asilo, realmente necessita. Não tem as camas e precisa das camas. Diz que gira em torno de 5 mil cada cama. Né? São 25, são quase 80 mil reais. Isso, simples, olha só. Então custa mais. Então esperamos que a gente consiga isso aí. Senhor presidente, que todos tenham aqui uma feliz Páscoa, todos, que seja abençoada a família de todos, e muito obrigado pelo senhor também pela liberação para a viagem de São Paulo amanhã. Muito obrigado a todos e uma boa Páscoa a todos. A palavra é livre. Com a palavra, o vereador Ronaldo Formigão. Senhoras e senhores vereadores, durante a discussão do projeto do Poder Executivo, nós comentamos sobre fiscalização. É algo que
há muito tempo se fala, desde a gestão passada, né, que nós temos uma deficiência na fiscalização em nossa cidade. Isso é de conhecimento de todos, né? E eu acho que uma boa saída, uma alternativa, seria, vereador Lucas, a atividade delegada, onde contrata-se o policial na sua hora de folga para executar o serviço do município. Foi discutido isso aqui na votação da lei orçamentária, né, quando nós falamos da Guarda Municipal, e foi dado aqui a garantia de que seria celebrado o convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para a celebração do convênio entre município e a polícia, para trazer o policial na sua hora de folga. É muito importante que o policial, ele é um homem já preparado, formado, ele vem com viatura, equipamentos, né, poder de polícia, e é um custo barato, pequeno para o município. E com certeza trará muitos resultados positivos. Então é importante, vem somar com o pouco que tem de fiscalização no município e com certeza vai aí ajudar a nossa cidade, tanto na parte da fiscalização como também na parte de segurança, porque o homem ali fazendo a fiscalização, ele também está fazendo o policiamento ostensivo, preventivo e fardado. Ontem nós comentamos aqui sobre o imposto de renda, gostaria de reforçar novamente a importância de todos aqueles que estão elaborando sua declaração de imposto de renda, fazer a sua contribuição ao Conselho Municipal do Direito de Criança e Adolescente. Quem está preenchendo, né, pessoalmente, tem um link na página da Receita Federal, onde você acessa lá o CMDCA e já faz a sua doação ali de 6% ou 1%. Né? Quem passa para o contador pode estar fazendo isso, basta autorização.